A interface do Excel 2007. Alguns elementos da interface do Excel já foram mostrados neste curso, como é o caso da faixa de opções, comuns nos aplicativos do Microsoft Office 2007. Logo abaixo desta faixa você verá um campo exibindo a célula que está selecionada no momento, e a seu lado a barra de fórmulas do Excel. Esses campos serão vistos com detalhes durante este curso. Na parte central da tela você verá a planilha que estiver sendo trabalhada no momento. Na parte superior você encontrará as colunas identificadas por letras, e do lado esquerdo as linhas identificadas por números. Na próxima aula vamos ver com mais detalhes sobre essa parte da tela. Na parte inferior você encontra as abas que permitem navegar pelas planilhas. Basta clicar sobre a planilha desejada para exibi-la. Na parte inferior você verá a barra de zoom que permite alterar a visualização da planilha. Vamos ver na próxima aula as pastas e planilhas do Excel. As pastas e planilhas do Excel 2007. Um documento do Excel é chamado de pasta de trabalho. O nome pasta 1 é atribuído automaticamente pelo programa quando você cria um documento novo, e você poderá mudá-lo para o nome que desejar quando salvar o documento. Lembre-se que esse nome identificará a pasta do Excel quando você abri-la novamente. Uma pasta poderá conter diversas planilhas, sendo limitado apenas pela memória de seu computador. Por padrão, quando você inicia o Excel, 3 planilhas em branco são criadas automaticamente. Veja mais adiante como incluir e excluir planilhas. Você pode selecionar a planilha que será exibida clicando sobre a aba correspondente. Para alterar o nome de uma planilha, dê um clique duplo sobre ela e digite um novo nome. Você também poderá movê-la simplesmente arrastando-a e soltando no local desejado. Para criar uma nova planilha, clique na última guia do lado direito. Para excluir uma planilha, clique sobre sua aba com o botão direito do mouse e escolha Excluir do menu que surge. Veja na próxima aula como criar, salvar e abrir pastas de trabalho no Excel. Criando, salvando e abrindo pastas. Como mostramos anteriormente, uma pasta de trabalho é criada automaticamente quando você inicia o Excel. Porém, a qualquer momento você poderá criar uma nova pasta. Para fazê-lo, clique sobre o botão do Office e escolha Novo. Escolha nesta caixa a opção em branco e recentes e selecione Pasta de trabalho em branco. Clique em Criar. Observe também que o Excel nomeia cada documento que você cria com os nomes Pasta 1, Pasta 2 e assim sucessivamente. Após ter criado uma nova pasta de trabalho, você poderá acessar as que estiverem abertas clicando no nome da pasta desejada na barra de tarefas do Windows. Para fechar uma pasta, clique sobre o botão com um X abaixo do botão Fechar do programa. Se você clicar sobre o botão Fechar do programa, todas as pastas serão fechadas e o programa é encerrado. Sempre que você inicia uma nova pasta no Excel, deverá salvá-la em disco para uso posterior. Para salvar um documento ou pasta do Excel, clique no botão do Office e escolha Salvar como. O Excel 2007 exibe diversas opções de arquivamento. A primeira opção permite que sua pasta seja salva no novo formato do arquivo do Excel. Se você pretende compartilhar sua pasta de trabalho com outras pessoas que possuam versões anteriores do programa, poderá escolher a opção Pasta de trabalho do Excel 97-2003. Em nosso exemplo, selecione a primeira opção. Escolha o drive e a pasta de destino por meio desta caixa de diálogo e digite o nome para o arquivo neste campo. Em seguida, clique em Salvar. Observe que agora o programa exibe o nome do arquivo na barra de títulos. De agora em diante, você poderá salvar as alterações efetuadas na pasta do Excel, simplesmente clicando no botão Salvar da barra de ferramentas do programa. Depois de salvar uma pasta do Excel em disco, você poderá recuperá-la a qualquer momento. Para fazê-lo, clique no botão do Office novamente. Se a pasta de trabalho estiver listada neste menu, basta clicar sobre seu nome para abri-la. Caso contrário, escolha Abrir. A caixa de diálogo Abrir surgirá na tela. Por meio desta lista, você poderá escolher o drive de seu computador, onde o documento do Excel estiver gravado. Selecione o documento desejado, clique sobre o botão Abrir da caixa de diálogo, e a pasta escolhida será aberta no programa. Vamos ver na próxima aula como navegar e inserir dados em uma planilha do Excel. Navegando e inserindo dados. No Excel, você pode navegar pelas células de 3 maneiras básicas. A primeira é clicando sobre a célula desejada.
Note que quando você seleciona uma célula, sua moldura torna-se realçada. A segunda é usando as teclas direcionais do teclado de seu computador. A terceira maneira é utilizando a tecla Tab para navegar horizontalmente e Enter para navegar verticalmente. Note que quando você seleciona uma célula, sua identificação é mostrada do lado esquerdo da barra de fórmulas. O programa também permite que você selecione diversas células ao mesmo tempo. Para selecionar células sucessivas, clique sobre a primeira célula e arraste o cursor do mouse até a última. Outra alternativa é selecionar a primeira célula, segurar a tecla Shift pressionada e selecionar a última célula. Se você precisar selecionar células não sucessivas, clique sobre a primeira, pressione a tecla Ctrl e dê um clique sobre a segunda. Continue selecionando as células desejadas sem soltar a tecla Ctrl. Lembre-se que você poderá visualizar células que estejam ocultas por meio das barras de rolagem inferior e direita. Para inserir dados como textos, valores, datas e fórmulas, entre outros, selecione a célula desejada e simplesmente digite-os. Após a digitação, pressione Tab para mover a edição para a célula à direita ou Enter para mover a seleção para baixo. Para editar o conteúdo de uma célula, dê um clique duplo sobre a célula desejada e altere seu conteúdo. Para apagar o conteúdo de uma célula deixando-o em branco novamente, selecione-a e pressione a tecla Delete. Vamos ver nas próximas aulas mais detalhes sobre a inserção de dados em uma planilha do Excel. Trabalhando com planilhas, visão geral. Conforme dissemos anteriormente, uma planilha pode conter diversos tipos de dados, como textos, valores e fórmulas. Vamos ver nas próximas aulas como criar uma planilha simples na prática, chamada controle de gastos. Como o nome diz, servirá para controlar suas despesas domésticas anuais. Essa planilha conterá um título na parte superior e logo abaixo incluiremos várias colunas com os títulos dos itens que constituem a sua despesa mensal. Do lado esquerdo teremos os nomes dos meses. A antepenúltima coluna conterá a soma de todas as despesas de cada um dos meses. A penúltima coluna conterá a receita familiar bruta. E a última coluna abrigará a receita líquida que corresponde ao valor da renda bruta menos o valor das despesas. Para começar, inicie uma pasta de trabalho clicando no botão do Office, como já foi mostrado anteriormente. Dê um clique duplo sobre a primeira aba e mude seu nome para Ano 2007 e pressione Enter. Salve sua pasta de trabalho com o nome Controle de Gastos na pasta que desejar, por meio do botão do Office. Agora estamos prontos para começar a inserção de dados e fórmulas. Vamos ver como inserir os títulos de nossa planilha na próxima aula. Inserindo os títulos e mesclando células. Nesta aula, vamos ver como inserir títulos e mesclar células em nossa planilha de controle de gastos. Se a pasta de trabalho criada na aula anterior não estiver aberta no Excel, abra-a clicando em seu nome no menu de documentos recentes. Vamos começar inserindo os títulos das colunas. Selecione a célula A2, digite mês e pressione Tab para a seleção deslocar-se para a direita. Digite alimentação e pressione Tab novamente. Note que o título invadiu uma parte da célula posterior. Para corrigir isso, dê um clique duplo sobre os cabeçalhos das colunas B e C. No planejamento de nossa planilha, o item carro está dividido em dois subitens, combustível e manutenção. Para abrigar esses dois subitens, é necessário juntar duas células. No Excel, a ação de juntar duas ou mais células é chamada de mesclar. A mesclagem transforma um grupo de células selecionadas em apenas uma célula. Em nosso exemplo, selecione as células C2 e D2, arrastando o cursor sobre elas. Em seguida, clique na guia Início, na faixa de opções, na seta ao lado do botão Mesclar, e clique em Mesclar e Centralizar, e as células selecionadas serão mescladas. Agora digite Carro e digite Enter para selecionarmos a célula inferior. Digite combustível, pressione Tab e a seguir digite manutenção seguido de Tab novamente. Redimensione as células usando a técnica já mostrada para abrigar os subtítulos. Note que os títulos já digitados ficaram desalinhados em relação aos últimos títulos. Vamos então mesclar as células superiores com as inferiores.
Selecione a célula com o título mês. Arraste o cursor para baixo para selecionar a célula inferior e mescle-as. Repita o procedimento de mesclagem com o item escola, que está dividido em mensalidade e material. Insira o restante dos títulos até o final. Vamos inserir o título de nossa planilha, agora que já sabemos seu número de colunas. Selecione a célula A1 e arraste o mouse até a última coluna, que em nosso exemplo coincide com o item Outros. Digite Controle de Gastos e pressione Enter. Agora grave nossa planilha clicando no ícone Salvar para continuarmos na próxima aula, quando veremos como utilizar o recurso de autopreenchimento do Excel. Autopreenchimento de células. Você encontrará no Excel 2007 recursos que economizam tempo na digitação durante a criação de uma planilha. Um desses recursos é chamado de autopreenchimento. Abra a pasta Controle de Gastos das aulas anteriores, se esta não estiver aberta no programa. Nossa planilha prevê a exibição de despesas em um período anual, portanto, nas linhas da coluna A devemos inserir os nomes dos meses de janeiro a dezembro. Selecione a célula A4 e digite janeiro, seguido de Enter. Posicione o cursor do mouse no canto inferior direito da célula selecionada, até que o cursor fique com a forma de uma cruz preta e arraste-a até a célula A15. Quando você soltar o botão do mouse, o Excel preencherá automaticamente com os nomes dos meses. Note que surge um pequeno botão com uma seta. Dê um clique sobre ele e um menu se abrirá exibindo as opções de autopreenchimento. Inicie uma nova pasta para efetuarmos alguns testes. Selecione a primeira célula e digite Jan, que corresponde às 3 primeiras letras iniciais do nome do mês de janeiro. Arraste o mouse horizontalmente e veja que o Excel preencheu automaticamente com as iniciais dos outros meses. O mesmo ocorre com os dias da semana. Selecione outra célula e digite Segue. Arraste o mouse por seu canto inferior direito e veja que o programa preencheu corretamente com as iniciais dos dias da semana. Da mesma forma, se você digitar na primeira coluna o nome do dia da semana por extenso, o Excel preencherá automaticamente o restante das células com os outros nomes. Outro exemplo são os números sequenciais. Digite na primeira célula o número 1, 2 na segunda e 3 na terceira. Selecione as 3 células e arraste o cursor pela parte inferior direita e o programa continuará preenchendo com os números na sequência. O Excel preencherá não somente meses, dias da semana ou números, mas também outros dados que indicarem ser parte de uma sequência lógica. Esse tipo de preenchimento pode ser usado tanto em linhas como em colunas consecutivas. Se você quiser cancelar o autopreenchimento após ter copiado as células, clique no botão Opções de preenchimento no final da célula e escolha Copiar células. Volte para a pasta de trabalho Controle de Gastos e grave-a para continuarmos na próxima aula, quando veremos como formatar fontes e valores das células. Formatando fontes e valores. Depois de digitar os títulos de nossa planilha, vamos alterar os atributos das fontes de letra para torná-la mais clara e interessante. Se a pasta de trabalho Controle de Gastos não estiver aberta no Excel, abra-a para podermos formatar os títulos. Vamos começar com o título da planilha. Em primeiro lugar, vamos alinhá-la verticalmente. Selecione-o, clique na guia Início e clique em Alinhar no meio. Clique também em Centralizar para alinhá-lo horizontalmente. Agora vamos alterar sua fonte de letra. Ainda com o título selecionado, abra a lista de fontes na faixa de opções. Escolha uma das fontes clicando sobre ela e o título será configurado com a fonte selecionada. Para alterar seu tamanho, você poderá escolher outro por meio da lista ao lado da lista de fontes. Os estilos negrito, itálico e sublinhado também poderão ser escolhidos por meio desses botões. A cor do texto pode ser escolhida clicando neste botão e escolhendo a cor desejada nesta paleta. Você também pode alterar os atributos de várias células ao mesmo tempo. Selecione todas as células que contêm os títulos das colunas. Centralize os textos vertical e horizontalmente, conforme já mostramos anteriormente. Altere o tamanho da fonte, seu estilo e cor por meio da faixa de opções. Faça o mesmo com as linhas que contêm os nomes dos meses. Depois de pronto, você verá que nossa planilha já está ficando com uma nova aparência.
Além de formatar as fontes das células, podemos também formatar o tipo de dado que será exibido por ela. Selecione a célula B4 para formatá-la como moeda. Desta forma, quando digitarmos um valor, esse será convertido em reais. Abra a lista formato de número na faixa de opções. Note que o Excel pode formatar valores de diversos formatos. Escolha a moeda, digite um valor qualquer na célula selecionada e pressione Tab. Veja que o Excel formatou corretamente com o símbolo do real e colocou a vírgula separando reais inteiros de centavos. Vamos então formatar todas as células que receberão os valores. Selecione-as clicando sobre a primeira célula na parte superior esquerda e arraste o cursor até a última no cruzamento da coluna Outros com a linha 15. Selecione moeda novamente na lista formato de número. Agora vá preenchendo os campos da linha do mês de janeiro para testar a formatação dos valores. Clique em salvar para continuarmos na próxima aula, quando veremos como inserir fórmulas em células para exibir os resultados. Inserindo fórmulas. Por enquanto, nossa planilha é capaz apenas de exibir valores digitados e não os resultados que esperamos. O Excel permite que você insira fórmulas que efetuam cálculos entre células e exibe o resultado na célula onde a fórmula está. Abra a pasta de trabalho Controle de Gastos e insira um novo título com o nome de Total de Despesas na coluna após o item Outros. Selecione a célula da linha 4 desta coluna, equivalente ao mês de janeiro, e altere seu formato para moeda como nas células anteriores. Agora digite igual, soma, abre parênteses, B4, dois pontos, R4, fecha parênteses e pressione Enter. Instantaneamente essa célula exibirá a soma dos valores do intervalo da célula B4 até a célula R4. Sempre que você iniciar uma fórmula, deverá usar o símbolo igual. A função soma efetua a adição de valores que estão dentro dos parênteses, seguindo a convenção. Se somente duas células forem usadas na adição, use o ponto e vírgula para separar seus endereços. Use a mesma convenção para somar diversas células não consecutivas, ou seja, separe o endereço das células por ponto e vírgula. Se você efetuar a soma usando uma faixa de células, deverá separar o endereço da primeira célula do endereço da última célula com dois pontos. Se você precisa somar o valor de uma célula a um valor fixo, separe o endereço da célula e o valor com ponto e vírgula. Note, porém, que o Excel não faz somente somas. Na verdade, o programa tem a capacidade de executar diversas funções matemáticas, trigonométricas, de banco de dados, envolvendo data e hora, de engenharia, financeira e lógica, entre outras. Você encontrará a lista completa das funções do Excel na ajuda do programa, que poderá ser acessado se você clicar nesse botão. Digite funções no campo de pesquisa e clique em pesquisar. Em seguida, clique na lista de funções de planilha, por categoria. Serão listadas todas as funções disponíveis separadas por categoria. Clique sobre a função desejada e será mostrada uma descrição e um exemplo de uso da mesma. Feche a ajuda do Excel para continuarmos trabalhando em nossa planilha. Vamos atribuir a mesma fórmula aplicada ao mês de janeiro às outras linhas que correspondem aos meses de fevereiro a dezembro. Como vimos em uma aula anterior, podemos usar o recurso do autopreenchimento para que o Excel copie e atualize os dados de uma célula para outras, sem a necessidade de digitarmos várias vezes os mesmos dados, alterando apenas alguns parâmetros lógicos. No caso de fórmulas, isso não é diferente, ou seja, podemos copiar uma célula com uma fórmula para outras células e o Excel mudará automaticamente os endereços das células envolvidas na fórmula. Selecione a célula que contém a fórmula, posicione o cursor do mouse no canto inferior direito e arraste-a até a linha 15. Quando você soltar o botão do mouse, não somente a formatação de valores será copiada da primeira célula, como também sua fórmula, já com o endereço das linhas atualizado. Agora selecione a coluna à direita da coluna Total de Despesas e insira o título Renda Bruta. Pressione Tab e insira na próxima coluna o título Renda Líquida. Mescle e formate os títulos. Agora selecione as células das duas colunas recém-criadas e formate seus valores para a moeda. Selecione a primeira célula abaixo do título Renda Líquida e digite a fórmula. Igual T4 menos S4.
e digite Enter. Note que você também pode usar os símbolos de operações matemáticas em fórmulas, como sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão, por exemplo. Copie a fórmula dessa célula, arrastando o cursor até a linha 15, conforme já foi mostrado anteriormente. E nossa planilha estará pronta. Agora basta digitar os valores nas células correspondentes e acompanhar os resultados. Grave-a para usarmos mais tarde em outras aulas deste curso. Copiando e movendo planilhas. No Excel 2007 você pode mover ou copiar uma planilha facilmente. Se a pasta Controle de Gastos não estiver aberta no Excel, abra-a para vermos isso na prática. Para mover uma planilha, simplesmente selecione a guia da planilha que será movida e arraste-a para a nova posição. Você poderá criar outra planilha que abrange o ano seguinte sem ter que digitar tudo de novo. Selecione a planilha já formatada, segure a tecla Ctrl pressionada e arraste o cursor para a posição desejada. Quando você soltar o botão do mouse, uma cópia é criada com um nome semelhante ao original. Dê um clique duplo na guia da cópia e altere seu nome para ano 2008. Agora dê um clique duplo no título e altere-o para indicar o novo período. Finalmente, vamos limpar as células que serão usadas para a entrada de novos valores. Selecione todas as células, da faixa entre Alimentação até Outros. Pressione Delete para limpá-las. Agora podemos usá-la para fazer o controle do próximo ano. Vamos ver na próxima aula como criar bordas e sombreamentos em uma planilha. Criando bordas e sombreamentos. O Excel fornece também recursos para você aplicar bordas e sombreamentos em planilhas para torná-las muito mais interessantes. Abra a pasta de trabalho Controle de Gastos, se esta não estiver aberta no programa. Para aplicar uma borda em torno de uma planilha, selecione toda a sua área de dados. Clique em Início na faixa de opções e sobre a seta ao lado do botão Bordas do grupo Fonte. Aqui você encontra várias opções de aplicação de bordas às células selecionadas. Escolha a borda superior espessa e veja que a planilha foi contornada com o tipo de borda escolhido. Agora selecione as linhas do título de sua planilha e escolha a borda inferior espessa. Note que a borda realçou sua aparência. Você também pode utilizar a ferramenta Desenhar Bordas. Abra o menu Bordas e escolha uma cor para a borda que será traçada por meio da paleta do item Cor da linha. O estilo e a espessura podem ser selecionados por meio deste menu. Clique em Desenhar Bordas. Para traçá-la, simplesmente arraste-a pelo contorno das células. Veja que você pode criar bordas de várias células ao mesmo tempo. Agora selecione a opção Desenhar grade da borda e arraste-a por algumas células. Use o botão Apagar Borda para apagar bordas e grades que você traçou com as ferramentas anteriores. Para retornar ao modo de edição da planilha, pressione a tecla ESC de seu teclado. Outra maneira de decorar sua planilha é utilizando as opções de sombreamento. Um sombreamento nada mais é do que o preenchimento do plano de fundo de uma ou mais células com uma cor. Para aplicar um sombreamento, selecione as células que você deseja, clique na seta ao lado do botão de preenchimento, que é indicado pelo ícone de um balde de tinta. Clique sobre uma das cores e o fundo das células selecionadas serão preenchidas com a cor escolhida. Agora você pode aplicar sombreamento em linhas, colunas, células individuais ou mesmo em toda a planilha. Para remover um sombreamento, selecione as células desejadas e clique no botão Sem preenchimento da lista. Aproveite e aplique sombreamento em bordas em toda a sua planilha de controle de gastos. Vamos ver na próxima aula como gerar gráficos a partir de uma planilha do Excel. Gerando gráficos. Muitas vezes precisamos comparar dados entre linhas e colunas de uma planilha, porém a forma de apresentação numérica nem sempre é a mais eficiente. O Excel 2007 possui o recurso de exibição dos dados em forma de gráficos, o que torna sua apresentação muito mais prática. Vamos usar como exemplo esta tabela, onde usaremos as informações sobre as porcentagens para a comparação visual. Selecione todas as células de dados da planilha. Clique na guia Inserir na faixa de opções do Excel. Por meio desses botões, você poderá escolher rapidamente um tipo de gráfico pré-definido.
Para ver todos os estilos, selecione a opção Todos os tipos de gráfico. Escolha na parte maior da janela um dos modelos disponíveis. Clique em OK e o gráfico é criado. Você também poderá incluir o gráfico criado como uma nova planilha. Para fazê-lo, clique com o botão direito e escolha Mover Gráfico. Clique em Nova Planilha e digite um nome para ele neste campo. Em seguida, clique em OK. E o nosso gráfico é adicionado à pasta de trabalho do Excel. Se você quiser alterar a aparência do gráfico, poderá fazê-lo clicando com o botão direito sobre sua borda e escolher Alterar tipo de gráfico. Escolha outro na lista e clique em OK. Vamos ver na próxima aula como imprimir uma planilha. Imprimindo planilhas. Depois de pronta, provavelmente você vai querer imprimir sua planilha em papel. Para fazê-lo, clique sobre o botão do Office e escolha Imprimir. Essas três opções permitem que você escolha como imprimi-la. A primeira opção abrirá uma caixa de diálogo que permite escolher o número de cópias, formato do papel, etc. A segunda imprimirá a planilha diretamente para a impressora. A terceira opção permite a visualização da impressão antes de imprimi-la em papel. Escolha a primeira opção. Selecione a impressora nesta lista. Por meio desses campos, você poderá escolher o intervalo da impressão. Escolha por meio dessas opções se você quer que seja impresso somente a seleção, a planilha atual ou todas as planilhas da pasta de trabalho. Selecione neste campo o número de cópias desejado. Clique nesse botão para visualizar a impressão da planilha. Clique em Configurar a página na faixa de opções. Escolha aqui a orientação do papel e aqui as dimensões da impressão. Para fazer com que toda a planilha caiba no papel, selecione Paisagem e clique em Ajustar para uma página de largura por uma página de altura. Escolha o tamanho do papel nesta lista e sua qualidade nesta outra. Clique em OK para aplicar as configurações. Para finalizar, clique em Imprimir. Para fechar a visualização da impressão, clique no botão de mesmo nome.